Você tá bom, meu filho? Me fala a verdade, você não sabe o que fazer nesse final de semana? Então vem comigo para descobrir a novidade da Rua da Bahia. Sim, a ideia da curadoria é criar esses tensionamentos, né? É um pouco revirar a história, né? Um pouco citando Walter Benjamin, é uma história meio a contrapelo, né? É convocar a arte contemporânea, esses pensadores, né, da arte contemporânea, para tensionar essa história oficial, né? Para de alguma forma tirar as peças do lugar e propor uma nova forma de pensar essa história, de repensar essa história. E nesse sentido, a gente está falando de uma história que invisibiliza muitas coletividades, muitas vivências, muitos hóspedes dessa cidade. Hoje no Que Tem eu te apresento a Casa Rosada, o novo espaço cultural da Rua da Bahia. Esse casarão construído em 1929 viu BH crescer. Hoje abre as portas para você e toda a família para contar o que BH tem de mais vivo, a sua história e sua arte. Esse novo espaço cultural está sob curadoria do Minas Tênis Clube e já começou com uma exposição que vai cortar a história temporal de BH. Vamos conhecer? Me conta um pouco mais sobre o que a gente encontra aqui na Casa Rosada, esse espaço novo. Olha, às vésperas de celebrar o aniversário, Belo Horizonte está ganhando um duplo presente, né? Porque a gente tem um casarão de 1929 assinado por um arquiteto que está intimamente ligado à história da cidade, que é o Luiz Signorelli, e a transformação dessa casa, né, desse patrimônio edificado, em centro cultural, né? Então, primeiro eu queria apontar e destacar a relevância, né, de dotar essa casa de um uso cultural, né? Ela por si só já é, né, um acervo. E a exposição Habitar o Invisível, Coabitar a Cidade, lida com a história de Belo Horizonte, mas é uma história de Belo Horizonte atravessada pela contemporaneidade. Né? A ideia da curadoria minha e do Maurício Meirelles, com quem eu tive o prazer de dividir o projeto Recorte Curatorial, foi exatamente isso, pensar que cidade é essa, né? Quem habita essa cidade, né? Que coletividade permeia, né, esse traçado urbano. A gente sabe que Belo Horizonte nasce, né, de um projeto urbanístico planejado, né, desenhado pelo urbanista Arão Reis, mas a gente sabe que hoje a cidade é absolutamente desordenada, que ela explodiu. Então, a exposição, o recorte curatorial, faz um passeio não só por essa atitude, né, de desenhar uma cidade, um plano urbanístico para uma cidade que queria ser republicana, que queria ser moderna. Vale lembrar que a capital de Minas era Ouro Preto, que não representava mais esse ideário republicano, né, e por isso Minas Gerais escolhe, né, fundar uma nova cidade e escolhe este território chamado Curral del Rei para fundar, né, uma cidade. Chama-se então uma série de técnicos, mapeia-se um arraial que aqui existia, que tinha uma vida cultural, né? A gente tem presente na exposição inúmeros artefatos, inúmeros itens históricos, né, que lidam com essa perspectiva urbanística, de planejamento, mas também de destruição. É preciso a gente dizer isso, né, porque para construir e implantar esse traçado urbanístico, o arraial que aqui existia, com toda a sua vida sociocultural, foi absolutamente arrasado, né? Foi absolutamente destruído. Então eles tiveram nessa comissão, no afã de criar uma cidade, né, eles tiveram o requinte de mapear, de rastrear os córregos, os ribeirões, o arruamento, os casarios, as igrejas que aqui existiam, para depois, né, fazer tábula rasa e implantar
um traçado ortogonal, que é esse que a gente conhece, que é esse grande tabuleiro atravessado pelos nomes de estados e pelas etnias indígenas dos povos originários. A exposição Habitar o Invisível, Coabitar a Cidade, convida você a escutar BH contando por ela mesma. Aqui você tem acervos históricos junto com artistas contemporâneos. Interativa, você consegue ver a história, analisar e tocar ao mesmo tempo. E como toda curadoria faz pensar, aqui você analisa e sente o que a cidade não te contou, o que você às vezes não percebeu. Problemas ambientais, moradias, saneamento básico, a população, tudo está dividido de uma forma em que você entende o contexto geral do espaço e vai afunilando até entender as minúcias de uma casa que está aqui aberta para você. A ideia de vocês de trazer o artista contemporâneo dialogando com a história, os acervos históricos, como que você sente essa releitura e o que a exposição cutuca para quem vem visitar? Sim, a ideia da curadoria é criar esses tensionamentos, né? É um pouco revirar a história, né? Um pouco citando Walter Benjamin, é uma história meio a contrapelo, né? É convocar a arte contemporânea, esses pensadores, né, da arte contemporânea, para tensionar essa história oficial. Né, para de alguma forma tirar as peças do lugar e propor uma nova forma de pensar essa história, de repensar essa história. E nesse sentido, a gente está falando de uma história que invisibiliza muitas coletividades, muitas vivências, né? Muitos hóspedes dessa cidade. Então a gente vai perceber a exemplo da população preta dessa cidade, né? A gente vai perceber de alguns grupos religiosos, dos quilombos, dos terreiros, né? Das congados, das associações e agremiações que existiam e ainda existem e persistem na cidade. Então é sempre essa ideia de apresentar a história, mas atravessada e tensionada pela contemporaneidade. Você é igual eu, que fica andando pela rua, vendo as casas antigas, imaginando como que é lá dentro, quem que vive lá. Olha que legal. Você chegava aqui pela escada, caía na sala de estar, tinha um escritório do lado, aí ia pro hall, subia as escadas para a área íntima, se não ia para a sala de jantar, que ainda tem um quadro da Santa Ceia, tinha a copa, a cozinha, a despensa e depois o quintal. Lindo demais, né? Sabe o que eu mais gostei daqui? É você sentir a casa e perceber que manteve o original. E além de tudo, está aberto para você de terça a domingo a partir de meio-dia. Não se preocupa porque já é acessível a todos. Se prepare para não se apaixonar por essa casa. E como toda casa mineira que se preza, vão tomar um cafezinho? Que tal tomar um cafezinho com muito afeto? A Afeto abriu as portas e está aqui atrás no quintal da Casa Rosada para você, das 10 da manhã até as 6 da tarde. E tem almoço também na quinta e na sexta, almoço executivo. Além disso, para acompanhar um bom café, eles têm biscoitinho. E olha esse panetone! Oh, delícia! Um cafezinho então? Que você mais gosta nessa exposição do povo de casa prestar bastante atenção? Olha, é difícil dizer, mas eu acho que um recorte curatorial, a exposição, é importante dizer também que a exposição está estruturada em 7 núcleos, né? A gente começa numa ideia de território, que é o antes do antes, né? Que é a ideia de um território geológico, um território mineral, um pouco uma investigação do que existia aqui antes de Curral del Rei, antes de Cidade de Minas, antes de Belo Horizonte, porque aqui habitavam os povos caçadores e coletores. Então, primeiro um núcleo chamado Origens
lida com esse questionamento, né, de uma investigação, de apontar quem eram esses habitantes que caminhavam por aqui, que ocupavam esse território, quem é que hospedava esse grande território, né? Então, a gente tem um recuo do tempo, e é um recuo mineral, geológico e arqueológico, mas um núcleo que eu acho muito interessante é o núcleo 5, porque é um passeio pela Rua da Bahia, né? Essa via importantíssima, né, para a vivência cultural, social, das práticas culturais e sociais da cidade. Então a gente faz um passeio pela Rua da Bahia, começando pelo Arrudas e terminando na Casa Rosada. Então a gente vem subindo pelo Viaduto Santa Teresa, passamos pelo Parque Municipal, chegamos ao Maleta, passamos pelo Minas, passamos pelo Largo do Rosário e chegamos até a Casa Rosada. Então eu acho que esse convite a um passeio, uma subida por essa via tão importante de Belo Horizonte, que ainda, né, se estrutura numa vivência muito pujante, né? A população ainda ocupa essa rua, essa via, com uma experiência cultural, uma experiência social. Então, eu acho que esse núcleo é um núcleo, para mim, bastante instigante. No que tem de hoje, você descobriu o novo ponte cultural de BH, a Casa Rosada, com muito café afeto, que está na Rua da Bahia, número 2425, aberto para você e toda a família. O que tem fica por aqui, te encontro no próximo episódio. Deus te abençoe e até loguinho!